Olha o versículo 1 do capítulo 3. Dentro de uma história linda, o Senhor criou a companheira, Adão foi responsável, Deus enviou ela, o homem tem comunhão com Deus. Olha o primeiro versículo. A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. E aconteceu que ela questionou com a mulher, dizendo: então foi isso mesmo que Deus falou para vocês? Que vocês não podem comer de nenhum, fala comigo assim, nenhum. A serpente chega até a mulher, não em Adão. Ela chega na mulher e diz o seguinte: o Senhor falou isso para vocês? Que nenhuma dessas árvores vocês podem desfrutar? Você percebe que a serpente, ela começa essa conversa tentando distorcer a fala de Deus com Adão. Porque se você for olhar o capítulo 2, versículo 16, você vai ver que agora Deus falou o seguinte para Adão: você pode comer de todas, menos. Então existe aí algo sendo invertido, algo sendo ocultado. A serpente estava dizendo agora para a mulher: Deus não falou para não comer de nenhuma. Aí a mulher pensa: não, a Bíblia não, Deus não falou isso. Deus falou que nós poderíamos comer. Só que a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não poderíamos. Porque se nós comermos dela, certamente nós morreremos. Aí a serpente, já imaginando que estava perdendo por causa da inversão de palavra, a Bíblia diz que ela diz assim, ó: não, ninguém morre. Quem falou que vai morrer? Não morre. O que está acontecendo nesse diálogo aqui, eu quero que você entenda muito bem, não é apenas que a serpente, como um ser astuto, estava tentando inverter a fala de Deus para a mulher sobre aquilo que Deus havia dito para Adão. Mas é que a situação que a serpente quer que a mulher acredite é que a proibição de Deus não era tão proibida assim. Poderia passar um pouco, poderia fazer um pouco, poderia entrar um pouco. É por isso que ela diz: não morre. Não. Quem foi que disse que morre? Só que sabe o que eu acho mais interessante em tudo isso aqui? É que a mulher está sendo convencida a fazer aquilo que Deus disse para ela: não faça. Porque essa é uma das maneiras que o diabo ele tenta atuar na nossa mente. Ele quer que a gente acredite que as coisas que Deus ordena para a minha vida, dizendo não é para você, eu crie dentro daquilo uma situação de falar assim: ah, mas talvez não seja tudo isso. Carol, que palavra é essa? Sabe que palavra é essa? Não brinque com o erro. Não brinque com coisas que Deus falou para você que não são para você. Talvez por curiosidade, talvez porque para você não tem nada a ver, talvez porque você interprete de um outro jeito. Só que eu ainda fico com aquilo que a Bíblia diz. Aí a mulher agora, ela se convence. Só que o problema está em ela convencer o homem. Adão, ele é colocado aqui como alguém que falava com Deus todos os dias. E é desse ponto que eu quero que você comece entendendo o capítulo 3, que como alguém, pastor Marcos, que fala com Deus todo dia, cai numa conversa dessa. É esse tipo de coisa que eu não entendo. Que tipo de oração que nós temos feito, igreja? Para ficar rico? Para ter carro do ano? Para ter seguidor em rede social? Para ter status, ter nome? O próprio Jesus falou isso. Vocês não têm nada porque vocês não sabem pedir.
Todas as vezes que eu leio essa fala de Jesus, o meu coração se aperta, e aí eu entendo que nós perdemos muito tempo pedindo coisas tão fúteis, que ao invés de nos aprofundarmos em comunhão com Deus, para acessarmos outros níveis espirituais, estamos apegados em coisas que não é para que nos apeguemos. Esses dias eu estava diante de uma situação, e vou confessar para você, todo mês eu entro em um propósito mensal de oração. Já estou aí em 6 meses de oração, propósito do mês de 2023. Eu coloquei diante de Deus uma causa. Em 6 meses, gritando, e sobe monte, e ora, e vai de madrugada, e busca, e clama, e busca, e clama, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí depois de 6 meses, um dia atrás agora, eu me sentei, fiquei pensando nessa oração que estava fazendo por essa situação, e falei assim, meu Deus, 6 meses perdidos. Porque para mim é uma coisa que, mas para o Senhor isso não é nada. Então eu preciso entender que não é o muito querer que vai me dar algumas coisas. Existe o processo do tempo. Existe o processo da espera. Existe o processo de você orar, plantar e depois você colher aquilo que você plantou. Aí eu sentada, eu fiquei pensando, e o Senhor disse o seguinte para mim: você poderia ter acessado tantos outros níveis em 6 meses. Mas você ficou apegada nessa vírgula da tua história. Aquilo ali me desmontou. Aí eu falei, Senhor, às vezes nós não sabemos orar. E somos enganados por qualquer coisa, igreja. É como Paulo disse, que nesses últimos dias muitos seriam levados por essas fábulas vãs, por essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É claro que a palavra tem que se cumprir, mas tem tanta coisa que Deus quer te entregar através da oração, e você está pegado em tantas coisas que são fúteis. Eu não estou falando aqui, desista do teu sonho, desistir daquilo, não desisti. Mas eu parei de colocar aquilo como algo primordial. É algo pessoal que eu estou dividindo com você aqui. E falei assim, Senhor, vai acontecer quando tiver que acontecer. Eu vou recuperar o tempo perdido. Então, a partir de hoje, os níveis que eu não acessei em oração, me faça acessar agora. Os dons que não foram aprimorados em 6 meses, me ajuda a aprimorar agora. Dons que eu ainda não tenho, mas eu estou jejuando e buscando em oração para ter. Revela para mim agora, me chama de madrugada para conversar. Abra minha visão enquanto eu estiver nos meus afazeres. Senhor, eu quero acessar. Glória. Aí você está dizendo, mas o que isso tem a ver com o capítulo 3? Adão, um homem que falava com Deus toda hora, está sendo levado por uma conversa fútil. Não é a mulher ser enganada, não. É Adão ser enganado aqui. É a mulher ter persuadido ele, dizendo, coma. Mas não é apenas o capítulo 3 está me mostrando um Adão que é levado por uma conversa, mas um Adão que não pergunta, que fruto é esse? Jovem, igreja, nós escolhemos aquilo que comemos. Se a comida está estragada na sua casa, você vai comer? Lógico que não. Ninguém nem precisa te forçar isso. Porque o teu lado racional vai dizer para você, não dá mais. E por que no mundo espiritual nós não temos essa prática? De escolher aquilo que eu me alimento. É por isso que nós estamos perdendo o discernimento. E a palavra para jovem sim. É palavra para a igreja sim.
Porque nós não devemos cair nessa história de que essa palavra discernimento é só para quem tem muito tempo de crente, tem muito tempo de casa. O jovem que ora não é enganado. O jovem que ora não cai em qualquer conversa. Lá a mão dará assédio. O jovem que ora e tem discernimento, ele sabe o que traz para a vida dele. Adão não pergunta: que fruto é esse? Não. A Bíblia diz que simplesmente Eva, que aqui é colocada ainda como mulher, ela come. E Adão também come. Olha o versículo 7 aí. Isso aqui foi depois que eles comeram, tá? E depois que comeram, os seus olhos se abriram e reconheceram que estavam nus. Então agora correram para fazer uma veste para se cobrir com folhas de figueira. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não era isso que a serpente havia prometido. A serpente falou que vocês serão igual a Deus. E é por isso que Eva, a mulher aqui, é tão tentada. Existem 3 situações que levam Eva a cair nessa história. Primeiro, o ato do apetite físico ter sido revelado, porque a Bíblia diz que ela olhou e falou assim: é agradável para que eu coma. Sentiu o desejo. Aí a Bíblia diz assim que não apenas o apetite físico agora é despertado, mas também o estético, porque ela diz assim: além de tudo é agradável aos olhos. E como se não bastasse ser agradável aos olhos, a Bíblia vai dizer que agora ela diz assim: eu terei sabedoria e entendimento. Então é o desejo de não apenas ser entendida, mas o desejo de dominação. Só que Deus não entregou para Eva a parte de dominar nada. Deus entregou para Adão. Então Eva está sendo tão enganada pela serpente. A serpente está colocando expectativa de Eva lá em cima. Vai, Eva. Vai porque você vai dominar tudo. Se Adão domina, imagina você. Vai, coma. A tua fome vai passar. O teu desejo vai passar. O que você pensa vai passar. Experimenta. A serpente promete tudo. Só que quando eles experimentam, quando eles comem, quando eles se saciam, o versículo 7 diz que eles caem em si porque os olhos são abertos e eles percebem que estão nus. Nada do que a serpente havia prometido acontece. A serpente falou: vocês vão subir a um nível muito superior. Mas é o contrário do que acontece. Ambos caem para um nível muito inferior daquilo que a serpente havia prometido. Carol, que palavra é essa? O escolhido de Deus sempre tem muito mais a perder. A serpente ofereceu um fruto. E o fruto custou um jardim. O fruto custou uma comunhão. O fruto custou um diálogo diário com o Criador. Ela ofereceu um fruto e tirou tudo de ambos. Aí você vem me dizer que o jovem, que o homem, que a mulher, que o escolhido e a escolhida de Deus nunca perde? Quem tem muito mais a perder é você. É por isso que o mundo e o diabo quer colocar na mente do jovem que lá fora ele pode ter tudo que não tem aqui dentro. Porque ele quer que você acredite que aqui dentro é uma prisão, onde as coisas que você deseja não acontecem, onde por mais que você sinta uma breve, momentânea alegria em um período de culto, quando chega na tua casa é solidão, quando chega na tua casa é depressão, quando chega na tua casa é sonho que não se realiza. Aí ele fala o quê? Experimenta uma vez. Vai. É só um fruto, vai custar o quê? Só que o Senhor está dizendo para alguém aqui: você sempre terá muito mais a perder. Por quê? Porque você é escolhido. Fala para quem está do teu lado aí: o escolhido de Deus
sempre tem muito mais a perder. Complementa isso aí, diga: vigia. Ah, saia de ouvir. Um fruto tirou tudo isso. Perderam tudo por causa de um fruto. Caem agora em si dizendo: o que é que nós estamos fazendo? Estamos nus. Aí o que eles pensam? Vamos se cobrir. Vamos dar um jeito. Era isso que a serpente queria. Ela não queria apenas que Eva e que Adão comesse do fruto, mas que eles fizessem isso e ainda continuassem naquele ambiente. Por quê, Carol? Porque o se cobrir aqui é dar um jeito. A gente se cobre e dá um jeito de ficar aqui. A gente se cobre e dá um jeito de continuar aqui. Você acha que o diabo quer tirar você desse lugar? Quer, Carol, quer. Ele quer me tirar. Eu vou dizer para você que na era que nós estamos vivendo, o diabo não quer tirar ninguém daqui. Ele tem um propósito lá fora e queira parar o propósito daqui de dentro. Ele vai querer que a pessoa fique morta aqui, fraca aqui, em pecado aqui, vivendo uma vida torpe aqui, do que sair. Então você está em pecado, mas está cantando. Está em pecado, mas está pregando. Está em pecado, mas está na frente do negócio. Agora o glória a Deus sumiu. Nós temos que entender que existe uma urgência que essa geração se posicione e parar com essa ideia de que o diabo quer me tirar daqui. Não, o diabo quer deixar você aí vestido com a camiseta do Congresso, mas não sentindo nada, fraco, vazio, fazendo o que não é para você fazer, pensando o que não é para pensar, agindo da maneira que não é para agir, e você está deixando a vida te levar. O se cobrir é isso. Vamos dar um jeito de ficar aqui. Só que não é assim. Você pode esconder de quem está do teu lado. Estou me cobrindo. A intenção do homem e da mulher aqui no Éden é isso. Vamos nos cobrir e continuar aqui. Por quê? Porque aí eu não olho para você, você não olha para mim e pronto. Só que aí o versículo 8 diz que, como todos os dias acontecia, um vento começa a soprar. Saia de céu. Adão, como um bom amigo, ele sabe que não é vento de brisa. Ele sabe que é o Senhor que está chegando para conversar mais um dia. Aí a Bíblia diz que agora esse vento chega e o Senhor começa a caminhar no jardim. Adão então agora, entendendo que folha de figueira só esconde ele da mulher, mas não esconde ele de Deus, ele diz: cadê um lugar para me esconder? Porque talvez essa palavra não seja a palavra que você esperava para o primeiro dia dessa semana, mas com muita precisão eu vou dizer isso aqui. Você pode esconder de todo mundo, mas Deus ainda está vendo. Saia de... Oh, aleluia. Existe temor do Senhor na casa. Ela é salva. Alacandore marasala de revio de esse. Existe temor do Senhor aqui, eu sinto. É como se eu sentisse o coração de gente batendo mais forte aqui por causa da palavra. Alamundaracela de ovia. Não adianta pegar folha de figueira. Com Deus não funciona isso aí não. A preocupação então não é só de... Eva não está preocupada com nada, parece, no capítulo 3. Comeu, fez Adão comer e tanto faz.
Só que Adão aqui é que se preocupa. Preciso me esconder. Carol, me prova. Me prova que o negócio aqui está em Adão. Olha o versículo 9. Só uma palavrinha aí você entende tudo. Olha o versículo 9. Mas o Senhor então chamou o homem. Pronto, olha aqui para mim. Os dois estavam escondidos. Os dois erraram, os dois comeram, os dois falharam, os dois pecaram. Os dois se esconderam. E quando o Senhor chama para conversar, ele chama Adão. Então o texto me faz imaginar que nós temos o Criador no meio do jardim, dizendo: Adão, cadê você? Onde é que você está? O que eu quero que você entenda por intermédio desta palavra do versículo 9 é que todo mundo à tua volta, faculdade, trabalho, rodinha de amigo, pode fazer as mesmas coisas, só que a conta vai fechar para você. Aí você pensa assim: mas por que, Carol? Eu só queria ser normal. Eu só queria ir para essa festa. Eu só queria ficar com quem eu quero. Porque todo mundo faz isso. Minhas amigas da faculdade fazem isso. Os amigos do cursinho fazem isso. Todo mundo faz. Por que eu não faço? Porque gente que fala com Deus tem que acertar a conta para voltar para falar com Ele. É assim lá, mandar assédio. Não é do jeito que você está pensando. Não é a conversa entre Deus e Eva, é entre Deus e Adão. É por isso que todo mundo pode fazer o que bem entende, mas você não pode. Está entendendo agora? É por isso que todo mundo pode pecar do jeito que quiser, mas você não pode. Isso aqui é tão sério. Você é tão diferente que só de você pensar em fazer a mão do Senhor já pesa. Meu Deus. Não é verdade? Eu vou sair. A mão do Senhor pesa. Cai doente, as coisas dão errado. Tudo que estava dando certo passa a dar errado. E você fala assim: o que é que está acontecendo? É Deus falando para você: é hora de conversar de novo. Meu Deus! Ser diferente te protege. Guarda essa frase aqui, tá? Porque depois dessa noite de congresso, você nunca mais vai se questionar de o porquê você não pode. Ser diferente te protege. Te protege de feridas emocionais. Te protege de situações que destruiriam a tua alma. Te protege de pessoas desleais que na tua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Amores baratos e fáceis. Ser diferente te protege. Protege a tua comunhão. Protege o teu lado de santidade, de santificação. Protege. Fala para quem está do teu lado: ser diferente te protege. Então depois dessa noite você nunca mais vai olhar para você como diferente e entender isso como um fardo. É prazeroso ser diferente. É prazeroso o Senhor me chamar para conversar com Ele todo dia. É prazeroso andar na presença e ter um coração segundo o coração dele. Aí alguém diz assim: o jovem está perdendo tempo por estar na casa de Deus. Não, o jovem não está perdendo tempo com nada. O jovem está ganhando na vida, porque aquilo que eu não tenho hoje já está preparado no meu amanhã. Ser diferente é bom.
glória.